Antes de começar o vídeo, pedimos humildemente que você se inscreva em nosso canal do YouTube, pois precisamos de no mínimo 1000 inscritos para fazer transmissões ao vivo com comentários na plataforma. Se você estiver assistindo esse vídeo no Facebook, acesse o link na descrição. Ou se você estiver no YouTube, clique em inscrever e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado por seu apoio. Boa noite, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos ler a palavra do Senhor nesse momento. Convido você a abrir a sua Bíblia para a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Diz assim a palavra de Deus: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra, que nos exorta a não andarmos ansiosos, mas em todas as coisas apresentarmos diante do Senhor as nossas orações, nossas súplicas com ações de graças. Que possamos ser alegres no Senhor, na alegria do Senhor, na força do Senhor. Muito obrigado por essa noite, por esse tempo especial de culto, de estudo da Tua Palavra. Nós oramos e agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Estou subindo pra um lugar mais alto. Eu já queimei as pontes com o passado. E em meus olhos vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou vivo, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou
Jesus me deu sua mão, mudou minha vida, meu coração. No momento em que a ti me entreguei, tão grande amor por mim mostrou, me alcançou quando na cruz os meus pecados pagou, e então tudo que eu sou entrego a ti, Senhor, pois tua vida entregou por mim. Em ti seguro estou, os meus medos afastou. Com amor tão grande assim, é possível existir. Descanso em ti, tua proteção, comigo estás, meu Salvador, nunca vai me abandonar. E então tudo que eu sou entrego a ti, Senhor, pois tua vida entregou por mim. Em ti seguro estou, os meus medos afastou. Com amor tão grande assim, é possível existir. E então tudo que eu sou entrego a ti, Senhor, pois tua vida entregou por mim. Em ti seguro estou, os meus medos afastou. Com amor tão grande assim, é possível existir. Eu esperarei em ti, minha vida entregarei. Em então pequena fé, das montanhas levantar. Eu esperarei em ti, dedicado ao teu querer. Teu amor que não tem fim e nunca falhará. Eu esperarei em ti, minha vida entregarei. Em então pequena fé, as montanhas levantar. Eu esperarei em ti, dedicado ao teu querer. Teu amor que não tem fim e nunca falhará. Boa noite, irmãos. É um prazer estar aqui compartilhando com vocês. Hoje o texto que eu escolhi é Mateus capítulo 6, versículos 25 até o versículo 34. E eu vou ler o texto, se vocês quiserem acompanhar na Bíblia de vocês. Mateus 6, 25 a 34 diz assim:
Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que é vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que é vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual dentre vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará aos seus cuidados, o amanhã terá os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Eu acho que vocês já sabem, é uma passagem conhecida, né? Eu acho que vocês conhecem até o tema da passagem. Aqui Jesus está falando sobre preocupação, não é, irmãos? Está falando sobre ansiedade. Mas antes de nós entrarmos no texto, eu gostaria ainda de termos uma palavra de oração para pedir para Deus abrir o nosso coração e selar no nosso íntimo, né, a palavra que nós tanto precisamos. Vamos orar então. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela Tua presença conosco. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que é viva e eficaz. Senhor, nos livra de sermos somente ouvintes da Tua palavra e nos faz operosos praticantes, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Então, eu estava vendo, achei um artigo da revista Time, e a revista Time escreveu alguma coisa sobre a pandemia, não é? Mas eu fiquei surpreso porque eu pensei que era a pandemia do coronavírus, mas não era. Era a pandemia da preocupação, do desespero, da ansiedade, da depressão, do temor, do pavor que o vírus está trazendo. E realmente, né, irmãos, o tempo que nós estamos vivendo, eu digo para vocês que eu não vejo a hora desta calamidade acabar, não é? Como eu estou ansioso para reunir com a minha igreja e a gente cultuar a Deus no nosso templo, juntos, louvando ao Senhor naquele lugar que Ele nos deu. Mas como o texto fala sobre ansiedade, e claro que a preocupação nos causa a ansiedade, mas quase podemos dizer que quase é a mesma coisa, não é? Então, preocupado com a definição, eu fui no Aurélio para ver o que o Aurélio ia dizer a respeito de ansiedade e preocupação. Olha só o que o Aurélio fala. O Aurélio diz que ansiedade é um estado emocional, angustiante, acompanhado de alterações somáticas, quer dizer, coisas que perturbam o nosso corpo, né? Que mudam o batimento cardíaco, que muda a nossa respiração e causa outras coisas. Mas o interessante é o fim da definição que ele deu. Ele diz que é um estado emocional que é acompanhado por essas coisas porque prevêem uma situação desagradável, que é real ou não. Uma coisa desagradável que é verdadeira ou não. Depois eu procurei pela palavra preocupação, queria saber a definição dele também sobre preocupação, e ele disse não que é um estado emocional, né, como a ansiedade, mas a preocupação é uma ideia fixa, antecipada,
que perturba a mente. Mas vocês estão vendo o que ele está dizendo? Primeiro ele diz a ansiedade é um estado emocional, não é? Depois a preocupação é uma ideia fixa. Então a ansiedade é uma emoção, são as nossas emoções, não é? Que são atiçadas, que são revolvidas. E a preocupação é a mente, afeta a nossa mente. Alguém disse, meus irmãos, que a preocupação é a fé no negativo, é uma confiança no desagradável, é a certeza em desastre, é uma crença em derrota. A preocupação é gastar o tempo hoje das oportunidades que nós teremos no futuro em problemas que a gente nem sabe se eles vão acontecer ou não. Então não vale a pena, não é? Não vale a pena nós ficarmos ansiosos e preocupados. Alguém disse que as coisas com que nós nos preocupamos e que nós andamos ansiosos, 90% delas não acontecem, irmãos, não acontecem. Então, ainda falando alguma coisa dando uma introdução no texto, não é? A Bíblia tem 2 textos clássicos que falam a respeito da ansiedade, da preocupação, mas eu escolhi Mateus capítulo 6 porque é um texto mais conhecido. O outro também não é tão desconhecido, é Filipenses capítulo 4, mas é interessante, Jesus usa uma palavra aqui no versículo 25, quando ele diz para nós não andarmos ansiosos, e a palavra no original é merinau. E merinau, se eu não me engano, se não me falha a memória, é uma palavra composta, mas é uma palavra que quer dizer que tem uma divisão, é algo dividido, é algo separado. Isso quer dizer que a ansiedade, ela causa uma divisão, não é? Ela divide. É como se você tivesse o coração na sua preocupação e o coração em Deus, ou tentando colocar o coração em Deus, não é? E é interessante, eu nunca tinha reparado antes, mas se vocês olharem o versículo 24 de Mateus 6, vocês vão ver que Jesus fala sobre servir a 2 senhores. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou devotará um e desprezará o outro. Mas depois ele fala sobre a ansiedade. Não é interessante como que casa os 2 textos? Porque na realidade, quando nós estamos ansiosos, nós estamos servindo aos problemas, não é? E tentando também servir a Deus. E isso é idolatria, né? Na definição da palavra. Mas vamos continuar. A preocupação e a ansiedade, elas trazem, como o Aurélio fala, não é? Que é uma ideia não pré-concebida, mas é uma ideia sobre coisas do futuro. E a Bíblia nos ensina pelo menos 2 coisas básicas a respeito do futuro. E eu acho que vocês já conhecem. Uma das coisas que a Bíblia nos ensina é que o futuro não está conosco, porque o futuro é além, não é? E como diz aquele versículo que diz: este é o dia que fez o Senhor nos fez um dia de cada vez, e um dia para nós estarmos nele, servirmos a ele naquele dia, amarmos a ele naquele dia, não é? E a preocupação nos coloca não no dia em que o Senhor quer que nós o sirvamos, que nós executamos a sua obra, não é? Mas eles põem então no futuro. E a primeira coisa é que o futuro não está conosco, e a outra coisa que nós devemos também ter na nossa mente, no nosso coração, é que o futuro não nos pertence, não é, irmão? O futuro pertence ao Senhor. É por isso que quando nós lemos aquele versículo lá
de Salmo 119, 105, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A lâmpada ali não é um holofote, não é? O Senhor não nos dá uma luz que ilumina todo o nosso caminho, mas o Senhor nos dá uma luz pequena para que nós possamos caminhar com Ele cada dia, passo a passo, não é? Também quando Jesus ensinou os discípulos a orar, Ele diz assim: o pão nosso de cada dia. Ele quer que nós corramos para Ele cada dia, e não que nós nos adiantemos olhando para o futuro, olhando para coisas que ainda não aconteceram, não é verdade? Então, essas duas coisas, não devemos viver no futuro, devemos viver no presente. O Senhor fez esse dia para nós, para que nós vivêssemos nele e também nos alegrássemos nele. Olhando para o texto, começando no versículo 25, eu gostaria, claro, a gente gosta de saber o futuro, porque na verdade, meus irmãos, eu acho que é aquela mentira que o diabo colocou no coração de Adão e Eva, quando ele disse: vocês vão ser deuses, não é? Quer dizer, vocês vão cuidar de vocês mesmos, vocês vão ter autonomia, vocês não vão precisar de depender de ninguém. E eu acho que talvez a gente quer prever o futuro, quer viver no futuro, para na realidade ter as coisas nas nossas mãos, não é? E não sair da nossa zona de conforto. E isso é muito errado. Por quê? Por que é errado? Porque nós não nos apegamos à palavra de Deus, nós não nos apegamos à oração, nós esquecemos o Espírito Santo, não é? Para que usar essas coisas se nós vamos viver no futuro e controlar o futuro, não é? Então é melhor nós vestirmos o nosso chapéu de homem, né? E vivermos como homens que somos, limitados no tempo e no espaço, e deixar as coisas que vêm, não é? As coisas que virão nas mãos do Senhor. E como Jesus diz aqui, viver a vida um dia de cada vez. Mas vamos trabalhar um pouquinho sobre a ansiedade que Jesus nos diz aqui. Eu dividi esse texto em duas partes, e do versículo 25 até o versículo 32, eu dividi assim, deixa eu ver se eu acho aqui, tá certo, é aqui mesmo, eu estou olhando e não estou lendo, né? Então compreendendo a ansiedade. E a segunda parte que eu tenho é conquistando a ansiedade. Então, vamos trabalhar um pouquinho no texto e ver o que o Senhor nos fala sobre ansiedade. Existem 5 coisas que nós podemos tirar, que Jesus quer que nós entendamos, que nós compreendamos a respeito da ansiedade. E a primeira está no versículo 25, que diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. É interessante, vocês podem notar que nesse verso, Jesus começa falando da vida. Então ele começa por um argumento maior, e depois ele vai usando as coisas menores, né? Ele vai trabalhando nas coisas menores para nos fazer entender o argumento dele. Então ele diz assim: não andem ansiosos pela vida. E aí depois ele diz o comer, o beber, que são coisas menores, não é? Então o que Jesus está nos dizendo aqui? Na realidade, o que ele está nos dizendo, irmãos, é que a vida é mais importante do que as preocupações que nós temos pelos detalhes dela. E então Jesus está nos dizendo que é incoerente, e seria incoerente da parte de Deus, que criou uma vida que é tão complexa, uma vida que é a imagem dele e é feita à semelhança dele. E aí nós esquecermos da vida, esquecermos de Deus,
acharmos que Deus não pode. Será que Deus mudou o poder e mudou o amor dele e mudou o valor que ele dá para a vida? Deus não mudou. Então deixa essas preocupações, essas coisinhas pequenas. Deus, ele fez a vida, e vocês acham que a vida que carrega a imagem dele, ele não vai sustentá-la? Será que ele não ama essa vida? Ele protegeu essa vida, e como que ele protegeu? Ele protegeu com aquilo que ele tinha de melhor, né? Colocando o filho dele na cruz do Calvário. E tem um versículo que diz que o Senhor nos deu todas essas coisas lindas, maravilhosas, salvação e tantas outras coisas. Acaso Ele não vai nos dar também todas as outras coisas? Então, primeira coisa que nós devemos entender pelo versículo 25, no nosso entendimento da ansiedade, na nossa compreensão da ansiedade, é que nós andarmos ansiosos, primeiro, é incoerente. Segunda coisa, eu vou mais rápido agora porque eu estou vendo que eu estou animado aqui, o meu tempo está correndo lá atrás, mas a segunda coisa, a primeira então é incoerente, né? É incoerente andarmos ansiosos e preocupados. A segunda coisa eu tentei colocar tudo com I, meus irmãos, para nós podermos seguir melhor, tá? Então talvez não vai fazer tanto sentido para vocês o jeito que eu escolhi aqui, mas a primeira é incoerente, a segunda é irracional, tá? É irracional. Vamos ver o versículo 26. O versículo 26 diz: observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Aqui ele faz exatamente o contrário, não é? Ele começa com as coisas pequenas e aí ele vai crescendo até a coisa mais importante, que somos nós. Ele descuida, olha para as coisas pequenas. Primeiro ele falou da coisa grande, né? E foi descendo. Agora ele faz exatamente o contrário. Ele diz, olha para as coisas pequenas. Deus cuida do pássaro. O pássaro que também não tem a imagem do Senhor, não é? Deus cuida dos passarinhos que são tão pequenos. Então ele não vai cuidar de vocês, que valem muito mais do que os passarinhos ou do que os pássaros. Aqui eu acho que em Mateus capítulo 10, ele vai qualificar esses pássaros como pardais, não é? Deixa eu ler para vocês, Mateus capítulo 10, versículos 29 a 31, mas eu vou ler só o 29. Eles: não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. Não se vendem 2 pardais por um asse. Sabe quanto que vale um asse? O asse é 1/16 do denário. O denário é o pagamento de um jornaleiro, de um diarista, não é? Jornaleiro não que vende jornal, porque não tinha jornal naquele tempo, mas um jornaleiro é aquele que trabalha o dia, não é? Então, esse asse, ele vale 1/16 do denário. Digamos, só para nós termos uma ideia, se você ganhasse R$100 por dia, eu acho que daria em torno de R$6,25. 2 pardais, um asse, R$6. O que a gente faz com R$6, né, irmãos? Então, Jesus está dizendo que Deus cuida desses passarinhos. É interessante que Lucas também vai falar sobre o asse e sobre os pardais, mas Lucas dobra. Lucas diz assim, ele diz, o Senhor... não se vendem 5 pardais por 2 asses. Em vez de um asse por 2 pardais, são 5 pardais por 2 asses, não é? Mas será que Lucas está errando na conta? Porque em Mateus diz que você paga 2 por 1, não é? Em Lucas diz que você paga 5 por 2. Na realidade devia de ser 4 por 2, não é? Mas sabe o que Lucas está dizendo? Ele está dizendo que quando você comprava 2 asses, você comprava 4 pardais, eles te davam um de lambuja, como diz o gaúcho, né? Eles te davam um de, como que fala aqui em Araçatuba? Te davam um de brinde, não é? Então, olha só, não eram 4, mas eram 5. E até aquele que era dado de brinde, o Senhor cuidava. Já pensou? Cuidava os pequenininhos e também aquele que era dado de brinde estava debaixo do cuidado do Senhor, do amor do Senhor, da soberania do Senhor. Então,
primeira coisa, nós nos preocuparmos é incoerente. Segundo, é irracional. Se Deus cuida dos pássaros, que não têm quase valor nenhum, não é? Ele também não vai cuidar de nós, homens de pequena fé. É lógico que Ele vai cuidar. Terceira coisa que Jesus fala no versículo 27, além de incoerente e irracional, é que a ansiedade também é ineficaz. Mateus 6, 27. Vamos ler juntos? O que diz lá? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Esse verso pode ser entendido de duas maneiras. Na Bíblia em inglês, eles usam quem que é capaz de acrescentar um côvado à sua altura ou à sua estatura, e pode ser traduzido desta maneira. Eu gosto mais da tradução em português, porque aqui diz a um curso da sua vida, né? Do tamanho da sua vida, e não da sua estatura ou da sua altura. Mas, meus irmãos, talvez nós podemos não acrescentar nem um dia ou nem uma hora a mais na nossa vida, não é? Mas eu vou dizer para vocês, talvez nós podemos diminuí-la se nós continuarmos a nos preocupar com as coisas que não devemos, não é? Eu tenho que ir mais rápido. Então, é incoerente nós andarmos preocupados, ansiosos, é irracional, é ineficaz, porque nós não podemos mudar a nossa vida, nós não podemos acrescentar nada a ela, é só o Senhor que pode. E a última coisa é irresponsável. Dá uma olhadinha, eu falei 5, pulei uma aqui, deixa eu voltar, rapidinho. É ilógico, então é ineficaz, agora ilógico. Mateus 6, 28, olha o que diz Mateus 6, 28. E por que andais ansiosos quanto ao vestiário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Então, ineficaz, agora ilógico, é ilógico, meus irmãos. Deus que cuida das pequenas ervas que hoje nascem e amanhã são lançadas no forno e são passageiras, não é? Que morrem, que por qualquer coisa, e nós que somos eternos, meus queridos. Imagina, nós temos a eternidade no nosso coração. Deus nos criou com um começo, mas nós não temos fim. Se Deus cuida, Deus diz aqui, Jesus está dizendo, né, que nem Salomão se veste como essas ervas, mas elas podem morrer instantaneamente, não é? Mas ainda Deus veste elas com uma glória maior da glória que tinha Salomão. Se Deus cuida dessas pequenas ervas, não é? E manda chuva, e manda o sol, manda calor, não é? Manda alimento para essas coisas que são tão pequenas, que são tão quase fúteis, né? Que as pessoas jogam no forno, acabam com elas, queimam elas, pisam nelas, e Deus cuida delas. Será que Deus também não vai cuidar de nós? De novo, que somos a imagem e semelhança dele, que somos seres eternos, e com um investimento tão grande do próprio Senhor Deus, que vestiu a nossa humanidade, veio aqui e morreu por nós. Será que ele não vai cuidar de nós também? E a última coisa, meus irmãos, é que seria irresponsabilidade, tanto da nossa parte, mas seria irresponsabilidade, vamos dizer, eu até tenho medo de dizer isso, né? Mas quase seria irresponsabilidade de Deus não cuidar de nós. Deus assume isto, não é que eu estou dizendo que Deus é, mas Jesus está dizendo que é quase uma irresponsabilidade Deus não cuidar de nós. Dá uma olhada no versículo 31 e 32, diz assim, 31, portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Mas o que ele diz aqui é interessante, porque Jesus podia usar, quando ele diz, do versículo 32, pois o vosso Pai Celeste,
Ele poderia dizer, porque o vosso Criador, o vosso Salvador até, não é? Ou o Senhor dos Exércitos, o sustentador de todas as coisas. Mas é interessante que ele não usa esse termo. Ele diz, os gentios se preocupam com essas coisas. Os pagãos, em outras palavras, se preocupam com essas coisas. Eles que andam ansiosos. Por quê? Porque não tem pai. Mas Deus não usa o termo eu sou o Deus de vocês, ou eu sou o Senhor de vocês, o sustentador. Mas Jesus usa o termo Pai. Nós temos um Pai. Deus nos fez, Deus nos criou, nós nascemos na família do Senhor, nós estamos na família do Senhor. E o Senhor não é só o nosso Deus, mas Jesus até faz questão de colocar aqui um nome que nos liga a Deus de forma íntima, não é? Nos coloca em proximidade com aquele que rege o universo, aquele que é o Senhor de todas as coisas. Irmãos, eu lembro uma vez, não sei se isso vai ajudar vocês a entender o que é talvez pai, mas eu lembro quando eu ia para a escola, eu era meio atrapalhado, né? Eu lembro uma vez que eu arrumei um rolo na escola e a turma disse que ia me pegar depois, no fim da aula, né? E eu estava com muito medo, porque eu não era muito grande naquele tempo, eu era pequeno. E eles juntaram um monte para me pegar, eles só estavam esperando. E eu lembro que eu já fui guardando as minhas coisas antes do sino tocar, antes da aula acabar, não é? E quando bateu o sino, eu nem esperei, eu pulei na porta e saí correndo com as pernas que Deus tinha me dado, não é, para salvar a minha pele. E eu lembro que eu fui correndo, mas a turma eu saí primeiro lá fora, eu saí primeiro no portão, mas a turma era maior que eu, né? Eles eram maiores que eu. Mas eu fui correndo e eles foram me alcançando, eles foram chegando mais perto. Eu disse, agora vai ser o fim da minha história, né? Porque essa turma, eles estavam numa meia dúzia correndo atrás de mim. E eu lembro que eu corri e de repente eu esbarrei numa pessoa alta, numa pessoa forte. Eu bati e quase caí sentado, né? E aí eu olhei para cima assim e adivinha quem era? Era o meu pai. Aí eu agarrei assim, abracei e disse, oi pai, tudo bom? E olhei para eles, não é? Ah, que gostoso ver aquela molecada com medo, né, do meu pai. O meu pai era enorme, o meu pai era grande. E eles iam se afastando de mansinho, não é? E como eu senti orgulho do meu pai e como eu gostei da presença do meu pai naquele dia. Deus é assim, minha gente. Deus está vendo as nossas necessidades, Deus está vendo as coisas com que nós lidamos, não é? E Ele está sempre na frente, minha gente. Deus já sabe todas as coisas, Ele já tem a solução para todas as coisas. Nós não precisamos, meus irmãos, andar ansiosos, andar preocupados. O que nós precisamos simplesmente é nos agarrar a Deus e deixar Ele ser o nosso Pai. Ah, como Deus anseia fazer isso, como Deus quer fazer isso. Ser o nosso Pai, e às vezes nós não deixamos, não é? Nós precisamos, nós escolhemos, separar o nosso coração, dividir o nosso coração, botar o nosso coração nos problemas e dividir o nosso coração, a outra pouquinha parte talvez para Deus, não é? E querer controlar a nossa vida. Jesus disse, não andeis ansiosos de coisa alguma. Deus conhece, Deus sabe, Deus te ama, Deus está no controle, descansa nele. Não cai um pardal, não queimam uma erva, nem um pequeno lírio sofre, se Deus não permitir. Acabando então, minha gente, já falei demais, mas então aqui nós temos, compreendendo a ansiedade, lembra que é incoerente nós andarmos ansiosos, é irracional, não é? É ineficaz, não adianta nada, é ilógico. Nós temos um Pai tão grande, por que confiar em nós? Nós temos um Pai eterno, não é? E é irresponsável da nossa parte não deixar o Senhor cuidar de nós. O Senhor cuidar de nós. Terminando então, conquistando a ansiedade. Jesus vai nos dar duas chaves aqui no texto para nós vencermos a ansiedade. E são os dois versos finais.
versículo 33 e 34. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquietais com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Mas duas coisas que Jesus nos dá, duas chaves para nós vencermos a nossa ansiedade. A primeira está no versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino. Isso aqui é uma solução a longo prazo, não é? Viver para o reino dele. Esquece as coisas corriqueiras, esquece os problemas da vida, mas olha para o Senhor, busca o reino do Senhor. Jesus, na oração do Pai Nosso, ele ensina isso de forma clara também, não é? Ele diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Nós estamos aqui para santificar e para glorificar o nome do Senhor e para buscar o reino. E lá no Pai Nosso, quando nós precisamos do pão, está lá no fim, não é? Mas primeiro ele põe o reino. Por que ele põe o reino? E por que ele põe a pessoa dele? Porque quando nós corremos para as coisas do Senhor, nós corremos para ser íntimos com o Senhor e fazermos a vontade do Senhor, vivermos para a sua honra e glória, essas mínimas coisas que para Ele é tão fácil, não é? Ele vai suprir. Então, um desafio a longo prazo que Jesus nos dá, um projeto a longo prazo é: te dedica, te consagra. Olha o que ele diz: busca, pois, em primeiro lugar o seu reino, como Romanos 12, 1 e 2 diz, que fala lá: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com os pagãos que não têm Deus, não é com os gentios que não têm Deus, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a segunda coisa que Jesus nos dá para nós vencermos a ansiedade, então, primeiro é nos dedicarmos, é nos consagrarmos a Ele. E a segunda coisa, eu botei só para combinar com a outra, que eu botei dedicação, né? Eu botei dosagem. É o versículo 34, dá uma olhadinha. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Então, o primeiro projeto é a longo prazo, te consagra sempre, busca o Senhor, te entrega ao Senhor. E a segunda coisa é vive dosagem, é dosa, vive um dia de cada vez. Não queira saber a floresta inteira, não é? Mas analisa e olha uma árvore de cada vez. Vive um dia de cada vez, passo a passo. Deixa o Senhor guiar. Deixa o Senhor fazer aquilo que Ele faz de melhor, que é ser o nosso Pai, que é providenciar, que é cuidar de nós. E nós vamos nos consagrar a Ele e vivermos o dia que Ele nos dá, o dia que Ele planejou. Eu gostaria também de arrumar uma coisa que talvez eu devia ter falado no começo, irmãos. Deus aqui, quando Ele manda a gente nos preocupar, Ele não está dizendo que nós devemos ser preguiçosos, tá? Deitar na rede, deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, não é? Ele não está mandando a gente ser preguiçoso. A outra coisa, Ele também não está nos mandando a não planejarmos. Jesus ensinou o planejamento. Inclusive, existe uma parábola em Lucas, se eu achar aqui, vamos ver, eu acho que eu não vou achar. Olha, eu já estou... Mas eu posso dizer para vocês a parábola, e vocês conhecem, mas Jesus ensinou, deixa eu ver se eu lembro, que quando nós vamos construir uma casa, exatamente, quando nós vamos construir uma casa, Ele diz assim: quem que não senta e vê, não é? Se pode fazer aquilo,
Quem que não conta as coisas, que não planeja e que não vê se tem o dinheiro para fazer aquele tipo de construção? Porque senão ele coloca o alicerce e aí Jesus fala que todo mundo vai rir daquela pessoa, não é? Porque não planejou na frente. Então, quando Jesus diz para nós não andarmos ansiosos, Ele não está nos ensinando preguiça e Ele não está nos ensinando que nós não devemos prever ou investir no futuro, não é? Ou planejar as coisas. Não é isso que Ele está dizendo. O que Ele está dizendo é aquela preocupação doentia que nós temos de querer controlar as coisas, de querer entrar naquilo que é a área do Senhor. O futuro é a área do Senhor. Devemos planejar, devemos esperar, não é? Devemos trabalhar, mas não entrar naquilo que é do Senhor. Nós planejamos, nós pensamos, mas não deixamos aquilo tirar o nosso sono. Não deixamos as coisas do futuro nos incomodar de tal maneira que divida o nosso coração, não é? Que nos divida do Senhor. É isso que nós não vamos fazer. Então, eu vou parando por aqui e eu vou ler um versículo eu vou terminar com um versículo de Filipenses, que nós conhecemos muito bem, e também de 1 Pedro, e vocês conhecem, e com isso eu termino, que diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. E Filipenses 4:6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica. Transforme a sua lista de preocupação, irmãos, numa lista de oração. Depois, transforme essa lista de oração numa lista de ação ou realização, não é? Porque muitas vezes nós oramos por coisas que nós mesmos podemos responder. Nós somos, às vezes, a resposta das nossas próprias orações, não é verdade? Mas dobre o seu olho, dobre o seu joelho diante do Senhor. Entregue as coisas para o Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. Descansa nos braços do Pai. Eu sei que é fácil falar, não é? E eu tenho que dizer isso para mim também. Mas muito obrigado, eu agradeço a oportunidade, que Deus abençoe a todos e até uma outra oportunidade, se Deus quiser. Deus abençoe. A primeira Igreja Bíblica de Araçatuba posta este vídeo para a edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10:25, que diz: não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia.